pessoal. Bom, nós estamos retornando aqui para discutir um pouquinho mais sobre aqueles princípios básicos de experimentação, tá? Então, para falar mais alguma coisinha, né, que faltou antes da gente entrar propriamente dito nas análises estatísticas descritivas, tá? Mas já estamos quase lá. Bom, então a primeira coisa que a gente precisaria discutir um pouquinho melhor é a questão da amostragem, tá? Porque assim, a partir do momento em que eu estou planejando como vai ser a minha coleta de dados, como eu vou coletar esses dados, como eu vou separar os meus grupos, o N que eu vou precisar e tudo mais, tudo isso já é um pensamento estatístico. Embora eu ainda não esteja fazendo cálculos estatísticos, mas o planejamento experimental aqui, né, o meu desenho experimental já passa a trabalhar com a estatística. Então, primeira coisa, né, vamos definir bem, vamos entender bem, a questão de população e amostra, a diferença. Tá? Eu estou falando de população, a gente até já discutiu isso, mas só para a gente relembrar, quando eu estou falando de população, eu estou falando de uma série grande de indivíduos que representam alguma coisa na sua totalidade. Então, por exemplo, a população mundial, 7 bilhões de pessoas. A população brasileira, 210 milhões de pessoas. A população do estado de Minas Gerais, a população do município de Salinas, a população do bairro São Miguel. Então, dependendo da minha pergunta, eu posso precisar de uma população maior ou menor. Tá? E dizer se essa população, na verdade não é se ela é maior ou menor, mas é uma população específica. Se, por exemplo, eu quero saber qual é o padrão de comportamento de consumo das pessoas do bairro São Miguel, aqui em Salinas, não adianta eu perguntar isso para as pessoas que moram em Guaianazes, em São Paulo. Então, essa população é específica. A população de Guaianazes não é população, não é gente? É, mas ela não é a minha população de interesse. Ela é a população de interesse de quem quer ver o consumo, o hábito de consumo das pessoas de Guaianazes. Eu não quero, eu quero saber do bairro São Miguel em Salinas. Então, minha população é específica. Ainda assim, meu bairro aqui, né, o São Miguel, não é um bairro grande. Sim, ele é um bairro tamanho mediano, né, mas também não é um bairro pequenininho. Será que eu consigo falar com todas as pessoas do bairro? Se eu falar com todas as pessoas do bairro, eu estou fazendo um censo e eu estou falando com a minha população toda. Né? Porém, se eu não consigo falar com toda a minha população, eu vou escolher ao acaso, um número X de pessoas que passam a ser um número X de pessoas representativas, né, da minha população. E essa é a minha amostragem. Tá? E aí eu já dei a dica. Qual que é a grande importância da amostragem? Que ela seja casual. Que ela seja casualizada. Né? Que ela seja ao acaso. Bom, isso vai mudar, né, a terminologia. Ela sempre é ao acaso? Não. Então, quando eu tenho amostras que são perfeitamente coletadas ao acaso, ou escolhidas ao acaso, né, eu tenho uma amostra que eu vou chamar de amostra probabilística. Tá? E quando essa amostra ela não segue exatamente o acaso, e aí a gente vai ver que não é má vontade do pesquisador, o pesquisador não quis. Não, quando o pesquisador não quis, aí é outra coisa. Aí é erro de pesquisa, né? Aí você nem vai levar em consideração.
Mas existem algumas situações de pesquisa em que simplesmente é impossível fazer exatamente ao acaso. Você vai fazer o mais próximo disso possível e tentar o máximo possível não trazer viés ao seu experimento, mas às vezes o acaso é impossível. Essas amostras em que o acaso, né, o total, a casualidade total é impossível, elas são chamadas de amostras não probabilísticas. Por que isso acontece? Por exemplo, porque a população não é totalmente acessível. Eu não consigo acessar aquela população totalmente, então eu vou ter contato com algumas pessoas da população, as outras por algum motivo, isolamento geográfico, isolamento cultural, não me permitem ter acesso a toda aquela população. Então eu vou fazer um experimento em ciências sociais, por exemplo, e chego num local em que eu não posso falar com mulheres. E é proibido falar com as mulheres e eu não vou poder falar. Ou eu não posso falar com uma criança. Entendeu? Então, aí já não é o acaso totalmente. Eu tenho que excluir as mulheres do experimento porque eu não vou conseguir falar com elas. Ou eu tenho que escolher, né, eu não posso falar com as crianças porque eu não posso. Há uma proibição cultural. Tá? Porque outra opção. Porque eu não faço sorteio. Eu não tenho como fazer um sorteio, por exemplo. Né? Certas análises clínicas, eu estou esperando o meu paciente, e o paciente vai vir. Tudo bem, ele vem ao acaso. Mas assim, quem é o paciente que eu escolhi? Quer dizer, que eu escolhi não, né? Quem é o paciente ou, né, a amostra que eu estou pegando? É a que veio. É a que veio, eu não tive opção. Né? Então eu não consegui optar em que grupo que ela vai ser colocada, em que grupo que não vai, entendeu? Então, por exemplo, no meu experimento de mestrado, eu trabalhava com cães com tumor de mama. Como que eles iam por grupo? Os animais vinham, faziam um atendimento, ia para os tumores que eram retirados na cirurgia iam para o histopatológico e eles eram colocados nos grupos específicos não ao acaso, mas pelo padrão do seu tipo histológico. Então a minha amostra ela era casual? Não era. O meu grupo A não era um grupo... não existia chance, né, de ter no meu grupo A um tumor do tipo sólido. Em compensação, no meu grupo B não existia a possibilidade de ter um tumor do tipo papilífero. Né? Porque eles já eram separados pelos tumores. Agora, eu também não tinha controle sobre quem eu não escolhi os pacientes. Né? Mas eu não posso considerar isso ao acaso, porque eu também não dei a chance, né, a mesma possibilidade dos pacientes serem sorteados em cada grupo. Isso não aconteceu. Porque eu não quis? Porque eu fui? Não, porque não tem como fazer. É outra forma de fazer. Então a minha amostra não era probabilística. Isto, como que eu vou dizer, anula o meu experimento? Não, não anula. Entendeu? Porque eu tenho um motivo, eu tenho uma razão para fazer isso. Tá? As minhas amostras, elas chegaram a esmo, elas chegaram sem querer, sem controle, sem possibilidade. Eu não tenho como falar assim, olha, eu quero... a gente vai pegar aqui... não tem, eu estou tentando pensar em como fazer, não tinha como, assim, ele simplesmente não é um tipo de experimento, e a gente já vai falar disso, né, que eu possa pensar num grupo e aí fazer um tratamento específico para aquele grupo. Não, ele já tinha uma alteração anterior e ele vai ser definido por essa alteração anterior. A única coisa que eu não tenho controle é saber se foi o Rex, né, o Bruce,
na verdade aí eram fêmeas, né? Se foi a Meg, se foi sei lá, a Bolinha, a Belinha, quem foi a cachorrinha que apareceu. Esse controle eu não tenho. Se a Belinha era um Poodle, se a Belinha era um Bull Terrier, isso eu não tenho controle. Então, menos mal. Mas, né? Mas entende que às vezes tem experimento que não dá para ser totalmente casualizado? Não tem como, né? Essa é uma dificuldade. Então, na realidade, aí já vem outras coisas, que é determinar a situação experimental no meu experimento. Por exemplo, eu posso ter um experimento sem tratamento. É o meu caso. Era o meu caso. Eu tinha um tratamento para cada um dos tumores? Não, porque a minha avaliação era uma avaliação sobre o tipo de infiltrado inflamatório que tinha naquele tumor. Então, no tumor sólido, como que é o infiltrado inflamatório? É assim. No tumor papilífero, é assado. Isso tem diferença no seu estado de malignidade? Não tem? Como é que funciona? Em relação aos tumores benignos, eles faz diferença, não faz? Então, era isso que eu queria saber. Então, eu não tinha um tratamento, eu não ia expor. Né? O animal, ele era um animal que ele tinha um tumor, e esse tumor tinha uma reação inflamatória. E eu ia lá e fazia a avaliação daquela reação inflamatória. Então, ele não tem um tratamento. Ele eu coleto isso de acordo com o meu universo que está ali disponível, quem aparecer. É um universo de cães que estava disponível para mim. Né? Cães, fêmeas com tumores de mama. Tá? Então, isso acontece muito quando a gente faz experimentos que envolvem epidemiologia. Né? Eu vou determinar se determinada doença está acontecendo, se não está. Então, vai aparecendo as pessoas no local, né, sem um controle. Né? Outra situação experimental são aquelas em que eu até consigo ter um universo, obter um universo não padronizado, porque não é o que eu quero dizer, mas um universo de indivíduos restrito, né? Então de uma área restrita ou o que vier disponível, que pode ou não ter um tratamento. Então, o experimento que pode ter tratamento ou pode não ter tratamento, e que basicamente ele vai identificar para mim uma frequência. Então, são experimentos em que ele não vai identificar exatamente um caráter epidemiológico. Essa doença está presente aqui, essa doença não está presente aqui. Mas ele vai me dar um caráter de frequência mesmo, de dispersão de frequência. Tantos por cento, né, desta população apresenta tal comportamento, apresenta tal alteração, tal doença, etc. E aí eu tenho as situações experimentais em que eu tenho um tratamento definido dentro de uma unidade experimental definida. Então eu falo assim, eu vou trabalhar com 222 cavalos, né, divididos nos grupos que vão ser o meu grupo controle, meu grupo tratamento 1, meu grupo tratamento 2, meu grupo tratamento 3, vão X animais para cada um desses grupos. Bom? Então aí vai ser feito por sorteio, vai ser feito tudo bonitinho. Então neste caso. Então aí sim eu tenho, né, um tratamento bem controlado, um experimento bem controlado. Bom, essa resposta que a gente vai medir a partir de cada amostra que a gente está colhendo, a gente vai chamar de uma variável. Né? Então,
são as variáveis aí do meu experimento. Uma variável, ela pode ser classificada de várias formas. Mas antes, eu tenho que dizer que assim, uma variável, ela deve ser definida já no planejamento do meu experimento. Ok? Eu não vou definir a minha variável depois que eu fiz a colheita ou a coleta de materiais. Eu preciso já definir na hora do planejamento qual é a variável que eu vou avaliar. Tá? Então, isso é um fato. Ela tem que ser planejada. Ela não surge do nada. Não tem como eu determinar uma variável depois que eu já fiz a colheita de materiais. Bom, mas vamos lá. Ela tem uma série de classificações, né? E que essas classificações têm importância, a gente já vai ver. Primeiro é quanto à sua qualidade, né? A classificação quanto à sua categoria. Então, uma variável ela pode ser quantitativa ou ela pode ser qualitativa. Ok? Qual é a diferença? Uma variável qualitativa, ela vai me dar uma resposta que não é um número. Tá? Então, eu vou ter uma variável que, na realidade, ela pode ser, por exemplo, sim ou não. Meu animal está prenha? Sim. Não. Eu posso substituir essas palavras? Cheia, vazia. Eu posso substituir isso por um número? 1 ou 0? 1 ou 2. Mas esse número 1, ele não significa um valor numérico, mas uma categoria. Ele está dizendo para mim que a minha amostra está prenha. Né? Sim ou não. Tá bom? Então, eu estou falando assim, olha, tá prenha? Sim, não, 1, 0. É uma forma de eu conseguir organizar. Depois a gente vai conversar, né? Mas já quando a gente está em estatística descritiva, em como montar tabelas. Então, aqui eu consigo já ter alguma indicação, mas eu não tenho um valor. Né? Ela não é 1 prenho, 2 prenho, 3 prenho, 4 prenho, 5 prenho. Quer dizer, isso aqui é uma qualidade. É um sim ou um não. Tá? Quando eu tenho algo desta forma aqui, tá? Eu vou chamar isto de uma variável qualitativa. Ela é numérica? Não é numérica, ela tá me dando uma qualidade. Tá? Mas essa qualidade, ela também não tem ordem. Então, na verdade, ela é uma qualidade que eu vou chamar de nominal.
Ok? Opa, nominal. Pode ser diferente? Pode ser diferente. Tá? Eu posso ter alguma coisa que seja categorizado como, por exemplo, baixo, médio, e alto. Então, eu vou colocar aqui como sendo 0, 1 e 2. Isso é um número? Não, ele é uma qualidade também. Ela ainda é qualitativa, ela está me dizendo, né, se aquilo é baixo, se aquilo é médio, se aquilo é alto. Mas meu Deus. Mas ela me dá uma espécie de ordem. Eu falo, olha, eu tenho uma planta que é mais baixa, um animal que é mais baixo, um animal que é mais alto. Então eu sei que todos os zeros têm mais ou menos um padrão de comportamento em tamanho. Os de nível médio, né, os números 1 têm um outro comportamento e os números 2 têm um outro comportamento. Tá? Sim, mas isso está dizendo para mim que ele é aquilo, ele só qualifica, né? Todo mundo é alto tendo o número 2, mas eu não sei, o alto, o que define? É claro que na minha metodologia tem especificado lá. Vamos supor que alto seja uma planta acima de 1,5 m. Então, de 1,5 m a 2 metros, todo mundo é alto. E talvez, dependendo da resposta, não me interesse saber quem tem 1,60 m, quem tem 1,55 m, 1,53 m, 1,50 m, 1,59 m e assim por diante. Eu só quero saber se ela é alta, baixa ou média. E aí eu estou usando uma variável que ela é chamada de qualitativa ordinal, porque ela ordena alguma coisa. Tá? Então ela está me dando, né, uma ordem. E aí eu tenho uma outra forma de variável, que são as variáveis chamadas de variáveis quantitativas. Então, nas quantitativas, né, agora eu tenho um valor. Né? Então, deixa eu... E nas quantitativas, aqui, elas ainda podem ser separadas. Agora eu tenho um valor numérico. Mas eu tenho coisas que eu consigo contar de forma contínua e eu tenho coisas que eu não consigo contar de forma contínua. Então eu posso ter uma variável chamada de quantitativa contínua. Qual seria um exemplo? Por exemplo, peso. Eu posso pesar 68,8 quilos, 68,7 quilos, 68,5 quilos, 79,99 quilos, 82,399 quilos.
eu tenho como medir, de acordo com o meu equipamento, com a precisão do meu equipamento, eu posso medir isso de forma contínua, em valores que vão de uma em uma unidade, com X casas após a vírgula. Entendeu? Então eu posso ter lá 2,333, aí o 2,334, 2,335 e assim por diante. E antes disso, eu tinha o 2,332 e assim por diante também. Então, essa é uma medida contínua. Gente, isso aqui vai ser muito importante. Tá? As contínuas são muito importantes, porque é o que a gente vai ver com maior frequência na nossa área. Mas, eventualmente, também não é pouco que a gente vê, nós podemos dar de cara com uma quantitativa que ela não pode ser medida dessa forma. Ela só pode ser medida por números inteiros. Então, ela é chamada de discreta. Então, eu tenho uma variável quantitativa discreta. A discreta, eu só posso, né, avaliar em números inteiros. 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu estou contando o número de ovos por dia numa granja. Qual é a chance de eu achar meio ovo na granja? Nenhuma. Ou eu tenho um ovo ou eu tenho 2 ovos. Eu não tenho um ovo e meio. Eu posso até ter um ovo com 2 gemas, mas aí é sorte. Não entra na estatística. Tá? Isso não é um ovo e meio. Né? Número de leitegada. Né? Número de animais, aliás, ao parto. Quantos leitões nasceram no parto? 1 leitão, 2 leitões, 3 leitões, 16 leitões. Mas eu não tenho como ter 5,38 leitões. Entendeu? O leitão ao parto, ele não é possível de ser fracionado. Então, ele não é um número que possa ser expresso de forma fracionada. Né? Ou em casas decimais. Tá? A contínua pode. Tá bom? A gente vai voltar a falar nisso quando a gente falar basicamente de distribuição. E aí a gente vai ver, e isso vai ser daqui a uns 2 minutos, tá? Que aí a gente vai ver que a quantitativa aqui, ela é muito importante para falar para a gente sobre a questão da normalidade. Né? Então, normalidade na distribuição, né, das minhas amostras. Mas a gente já fala disso. Tá bom? O que mais as minhas amostras podem ser? Então, elas são quantitativas nominais, quantitativas ordinais. Né? Quanto ao fluxo de resposta. Ela pode ser de fluxo contínuo, e aí é um fluxo contínuo que não tem necessariamente a ver com ser contínua, tá? É fluxo contínuo. Ela pode ser de fluxo contínuo e ser discreta. Ela pode ser de fluxo descontínuo ou transversal, como a gente já vai ver, e ser contínua. Tá? Então são coisas diferentes, tá? Então agora eu estou falando de fluxo de resposta. O que é isso? Eu tenho algumas variáveis, né? Então eu vou chamar aqui de fluxo continuado. Eu tenho algumas variáveis que elas vão ocorrer independentemente do meu experimento.
algumas coisas, né, o que eu estou medindo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um experimento em que eu vou avaliar frequência cardíaca do cachorro, por exemplo. Estou fazendo um experimento lá com anestesia, quero ver se aquele anestésico diminui frequência, aumenta a frequência, não sei. Altera o batimento cardíaco, não altera. Aí vamos supor que alguma coisa deu errado. Eu vou falar, olha, perdi aquela amostra, vou ter que... Nossa, perdi. Você olha e fala, bom, o animal existe, eu tenho anestésico, eu tenho paciente, eu tenho a possibilidade, vou dar alguns dias para ele sair daquela situação de que ele foi anestesiado recentemente, eu posso anestesiá-lo novamente e reavaliar aquela frequência. Por quê? Porque independente do meu experimento, esse animal vai continuar tendo frequência cardíaca. A não ser que ele vá ser eutanasiado no experimento. Mas, aí não é, obviamente, se for isso, ele já não é de fluxo contínuo, né? Tá? Então, no fluxo continuado, eu vou ter a repetição, né, daquela resposta ao longo da vida do animal. Tá? Agora, o que seria um chamado fluxo descontinuado ou transversal? Aí a gente está falando de alguma coisa que, se eu perder o momento da coleta, eu perdi aquilo para sempre no animal. Ele nunca mais vai passar por aquele episódio, pelo menos não daquela forma. Né? Por exemplo, peso ao desmame. Quantas vezes na vida você vai poder fazer a avaliação de peso ou desmame de um animal? Ele só vai desmamar uma vez. Então, depois que você perdeu essa fase, acabou, nunca mais. Este animal, nunca mais. Tá? Então, pense em alguma coisa que não tem como repetir. Peso ao desmame. A gente pode avaliar a produção de leite das duas formas. Para determinada situação, ele pode ser um fluxo continuado, para outra, descontinuado. Né? Se você avaliar, por exemplo, né, relacionada aquela produção com a idade do animal, com alguma outra, aí ele pode ser descontinuado. Agora, se eu pensar que assim, eu estou avaliando esse animal, então toda vez que ele entrar em lactação, eu vou fazer essa avaliação dessa forma, aí ele pode ser considerado continuado. Então, eu tenho algumas variáveis que podem ter esse duplo momento, né? Essa dupla classificação. Bom? Tá. Aí, o que mais é importante? Tá? Então, já classificamos as nossas variáveis. Tá? Então, se elas são quantitativas, e aí se elas são quantitativas, elas podem ser contínuas ou discretas. Se elas são qualitativas, ordinais ou nominais. Né? E aí eu posso dizer se ela tem um fluxo continuado ou um fluxo descontinuado de resposta. Bom? E o tipo de distribuição das amostras. Tá? Então, quanto ao tipo de distribuição, por enquanto, vai nos importar neste momento se essa distribuição ela é considerada normal ou não normal. O normal é mais desejável? Sim, o normal é super, hiper desejável. Todos os testes estatísticos, quando nós temos dados normais,
são feitos de uma forma mais fácil e mais confiável. Os testes estatísticos são pensados normalmente para esta normalidade. Todos os dados que a gente tem podem ser normais? Não. Existem dados que não têm como ser normais e nunca serão. E a gente já vai ver aqui alguns exemplos. Tá? Mas a normalidade vai seguir o quê? Vai seguir aquela curva de Gauss. Né? Eu não consigo desenhar uma curva de Gauss aqui, né? Não sei se tenho como. Meu Word aqui está meio devagar. Não. Eu não consigo nem... eu não vou ter aqui a... Bom, mas isso é o de menos. Então, assim, a distribuição normal, ela vai tender a ter uma média, né? Ela tem uma média, e assim, você tem para um lado do nosso gráfico, número cada vez menor de um lado e cada vez menor do outro, né? Por quê? A distribuição normal mostra uma população que tem uma distribuição que tende a se acumular maior próximo da média da população. Né? Enquanto está aqui uma curva de Gauss, melhor do que eu tentar desenhar. Né? E aqui até para a gente já falar de distribuição normal. Olha que bonito esse gráfico. Bom, então, isso aqui é um gráfico característico de uma distribuição normal. Né? Neste ponto aqui, eu tenho a minha média. Então, é a média da minha população. Né? Quanto mais ao extremo eu chego, menor o número de indivíduos que consegue ter uma produção desta. E aqui, ao contrário, menor é o número de indivíduos. Então, vamos supor aqui, ó, a média aqui é mais ou menos 157, por exemplo. O que poderia ser isso aqui? Isso aqui é uma densidade, né? Então, é isso. A maior parte da população que está sendo avaliada aqui apresenta uma densidade em torno de 157. Tá? Desculpa. Poucos indivíduos, muito poucos, apresentam densidade igual ou superior a 160. E muitos poucos indivíduos apresentam densidade igual ou inferior a 145. Este é um comportamento característico, né, em que os extremos têm poucos indivíduos e mais próximo à média você tem uma quantidade muito grande de indivíduos. Então esse é um comportamento característico, né, de uma curva de Gauss. Agora, quando isso não vai acontecer? Quando eu não vou ter isso? Quando a minha distribuição é não normal e eu não tenho como mudar isso. Por exemplo, se eu estiver fazendo a avaliação do número de indivíduos que recebem um salário, que recebem salário. Qual é a possibilidade da população que recebe um salário menor? É enorme. Né? A maioria das pessoas, a grande maioria, recebe um salário baixo. Alguns indivíduos recebem um salário muito alto. E a média disso não é a média. Né? A média do meu gráfico ali. Deixa eu ver se eu tenho algum gráfico de salários aqui fácil
Podia ter visto isso antes. Ó, tá vendo? A gente pode usar aqui. Aqui a diferença aqui é que tá de ponta cabeça, né? Ó, mas pode ser qualquer um desses. Pronto. Tá, ó, salário mínimo. Aqui que aqui, desculpa, aqui é o aumento do salário mínimo, não o número de pessoas. Deixa eu ver se... Tá aí, ó. Por exemplo, piso salarial, né? Qual que é a tendência do piso salarial? Você ter... que aqui tá mostrando o contrário para mim, porque na verdade ele só está mostrando o valor do piso. Não é o que eu... Valor do salário... Aqui, exatamente esse é o gráfico que eu gostaria que vocês vissem. Aqui é perfeito, tá? É que aqui só está um gráfico de barras, mas pensa numa linha aqui, tá? Vocês podem ver bem que assim, olha, quem recebe até um salário mínimo está aqui por volta dos 23 milhões de pessoas. 17,1 salários, 17,1 milhões, mais de um salário, mais de 1 a 2 salários mínimos, mais de 2 a 3, vai diminuindo, entendeu? Só 0,9 recebem mais de 20 salários mínimos. Não sei se isso aqui é porcentagem ou é número de milhões, deixa eu ver se está aqui, acesso da... A distribuição percentual. Então, isso aqui é uma porcentagem. Então, ó, 23% das pessoas recebem até um salário mínimo. 0,9% das pessoas, quer dizer, menos de 1% da população recebe mais de 20 salários mínimos. Tem como a média dos salários mínimos representar um valor médio da população como Gauss? Quer dizer, tem como aqui ir diminuindo? Não tem, não vai, isso nunca vai acontecer. Né? Porque é uma tendência, né? Você sempre vai ter gente, o maior número de pessoas, bom, sempre é um termo forte, mas né, até hoje sempre foi assim, né? Tem um maior número de pessoas que recebem um salário menor e um número muito pequeno de pessoas que recebem um salário muito alto. Vamos torcer para que um dia, né, isso aqui baixe aqui e pelo menos esses aqui aumentem aqui e isso vire uma curva de Gauss, tá? Já seria uma grande evolução no mundo, né? Que a gente não tivesse o maior número de pessoas ganhando mal, né? Mas que a maior parte das pessoas ganhassem um valor médio. Já seria uma evolução. Mas a priori, este gráfico ele é assim e ele não tem como ser feito de uma forma diferente. Tá? Ele não vai ser diferente disso, tá bom? Então, alguns gráficos têm esse comportamento. Isso é normal? Não é normal. Tá bom? Então, não entra aí no caso da normalidade. Eu ainda posso ter uma classificação quanto à instabilidade. Então, a instabilidade da minha variável, ela pode ser pouco instável, né, varia pouco, então ela tem pouca instabilidade. Por exemplo, todas aquelas variáveis que elas estão dentro de um limite vital. Por exemplo, a taxa de glicose no sangue vai de 70 a 100 microgramas por decalitro de sangue.
Então, não pode ficar variando muito em relação a essa faixa, né? A variação não vai ser tão grande. Claro que existem alguns momentos, né? Talvez nesse ponto ela possa ser instável, quer dizer, algumas pessoas que são diabéticos que passam de 600, né? Aí, complicado. Agora, eu tenho outras variáveis que elas podem variar muito, assim. Então, vamos pensar, por exemplo, sei lá, no tamanho de uma fruta, né, de um legume. Então, eu posso ter um legume, eu posso ter um chuchu muito pequenininho e eu posso ter um chuchu enorme, um chuchuzão. E essa variação, ela é bem grande e ainda assim é considerada normal. Então, é bastante complicada assim, a avaliação da normalidade, né, do que aí é normalidade em outro sentido, né, do que é normal mesmo, do que é comum, corriqueiro, essa variação, né, altura de pessoas. A altura de pessoas varia muito. Eu tenho pessoas que têm 1,50 m, até menos, eu tenho pessoas que têm 1,20 m, ou até menos, pessoas que têm menos de 1 metro, e tenho pessoas que chegam a 2,20 m, 2,25 m, acho que a maior pessoa tinha por volta de 2,30 m, né? Então, assim, é uma variação muito larga, muito grande, né? Para eu falar o que é normal, tá bom? Por que essas avaliações são importantes, né? Distribuição, fluxo de resposta, categoria, bom, então, por quê, né? Por que elas são importantes? Primeiro, ela vai me permitir identificar, por exemplo, se eu preciso de um N maior ou de um N menor para o meu experimento. Ela me ajuda, né? Olha, que tipo de instabilidade você tem? Eu tenho uma variável que a instabilidade dela é muito pequena. Tá? Então a tendência é que eu precise de um N menor se a instabilidade é pequena, se eu classifico isso como baixa instabilidade. Se a instabilidade é muito grande, vocês concordam que eu vou precisar de um N maior? Para eu ver, né, para eu conseguir determinar o grau de variação que está tendo ali no tamanho do chuchu, eu não vou ter que ver muito chuchu, porque se eu pegar 3 chuchus, eu não tenho como dizer que aquilo é alterado, só pelo tamanho, né? Agora, se a variação no tamanho do chuchu é irrisória, é muito pequena, ele é muito estável, então eu preciso de um N menor, porque aí eu já consigo identificar rapidamente uma variação no tamanho do chuchu. Tá? Dependendo da minha qualidade, da minha classificação, eu sei que eu não vou poder usar um teste chamado de teste paramétrico. A gente vai falar disso quando a gente estiver falando já de estatística inferencial, basicamente, mas, né, a gente precisa entender que eu tenho testes paramétricos, que eles são feitos quando a minha resposta é normal, quando eu tenho normalidade. E para alguns testes, ter normalidade não é desejável, é condição sine qua non. É condição sem a qual aquilo não pode ser feito. Então, assim, se o meu grupo de amostras, né, se as minhas variáveis não têm normalidade, eu não posso fazer análise de variância. Não pode. Não pode. Não pode. Análise de variância tem que fazer para testes normais. Eu posso fazer um teste T? Não posso fazer um teste T. Não posso fazer uma análise de regressão. Entendeu? Eu tenho que partir para outros testes. Então eu não vou fazer a nova, eu vou fazer Kruskal-Wallis. Eu não vou fazer teste T, eu vou fazer Wilcoxon. Tá? E assim por diante, né? Eu vou fazer uma regressão apropriada para isto.
tá? Mas eu não posso fazer. Então é importante que eu conheça, né, que eu classifique corretamente as minhas amostras para já pensar em que tipo de teste eu vou fazer. Se esse teste vai ser um teste paramétrico ou não paramétrico, tá? E qual é a técnica, né, mais eficiente que eu vou usar, então, né, para colheita. Tá? Tudo isso ajuda a pensar. Bom? E, para a gente terminar, eu só queria falar um pouquinho de unidade experimental. Então, a gente pensar que a gente tem basicamente 4 tipos de unidade experimental. Simples. Tá? E o que seria uma unidade experimental simples? Seria uma unidade experimental onde uma amostra, tá? Uma amostra gera uma repetição. Lembra do conceito de repetição lá da aula passada, tá? Então, assim, se eu tenho, né, um elemento, se eu tenho uma galinha, essa galinha me gerou um dado, e esse dado, né, é o que eu chamo de uma repetição. Né? Diferencia lá a repetição de réplica. Né? Réplica, eu posso pegar 3 amostras da mesma galinha para virar uma única repetição. Então, simples é simples. Uma galinha, uma amostra, uma repetição. Simples assim. Tá? Uma galinha, uma amostra, uma repetição. Tá. Outra forma é o que eu chamaria de forma composta. Na forma composta, eu vou fazer um pool de animais para conseguir uma amostra. Tá? O que é um pool? Um pool é quando eu pego uma coleção de vários animais. Então, às vezes, para fazer aquilo que eu quero, um único animal não é plausível. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um pintinho e eu preciso fazer uma análise bioquímica sanguínea nesses animais, o que eu consigo coletar de sangue pode não ser o suficiente, e geralmente não é. E aí a gente precisa coletar o sangue de pelo menos 3 pintinhos para ter sangue suficiente para fazer uma análise bioquímica. Então, nesse caso, eu tenho 3 amostras que vão gerar uma repetição. Essas 3 amostras eu chamo de um pool. Agora, tem uma regra. Todas as repetições têm que ter o mesmo número de amostras. Se o meu pool de animais é 3, todas as minhas repetições vão ser formadas por 3 animais. Se o meu pool de amostras é 5, todas as minhas repetições serão montadas por um pool de 5 animais. Tá? Eu não posso, né? Não é que eu não queira, eu não posso fazer uma repetição com 3 amostras, outra com 5, outra com 4, outra com 6. Agora sobrou um animal ali, vamos fazer uma com 10 para não ter que fazer mais 2, já está bom de repetição. Então, pega esses 10 aí, vamos fazer uma só? Não, não pode. Se todo mundo tem 3, todo mundo tem 3. Todo mundo tem 10, todo mundo tem 10. Tá? Isso é importante. Então, esta é a unidade experimental composta. Eu tenho a chamada de resposta medida em um grupo de indivíduos. Quando eu vou usar isso? Quando o meu experimento ele for assim uma espécie de mimetismo do que ocorre numa criação comercial. Ou às vezes o experimento está sendo tocado dentro de um grupo de animais que é de uma criação comercial. Então assim, não, olha, a gente não vai mudar, a gente não está fazendo um grupo específico aqui
para você fazer o experimento. A gente tem aqui um galpão, tem um box com 200 aves, tá? E você vai fazer o experimento com essas aves do box, né? O alimento vai ser dado X, você avalia. Então todo mundo vai comer a mesma coisa lá, né? A sua mesma dieta, por exemplo, que você está testando. E agora vai ter um dia que o animal vai ser vendido, vai ter um dia que vão fazer outras. Pô, então um animal pode ser. Isso acontece, né? Você está fazendo o seu experimento e de repente, vendi uns animais aqui. Principalmente com suínos, com bovinos, isso acontece. Tá? Mas aí eu tenho lá 200 aves que eu não tenho controle nenhum, porque elas são criadas da mesma forma que ela é criada numa criação comercial. Eu ponho a comida, os bichos comem. Eu não tenho controle do quanto cada um comeu. Tá bom? Então, acho que deve ter um Z aqui, né? Espera. Isso. Desculpa. Acontece. Então, ela mimetiza aí uma criação comercial, tá? O que é importante nisso? Algumas coisas eu consigo avaliar. Por exemplo, eu vou tirar dos 200 animais, 20, 30. O que eu posso avaliar com esses animais? Por exemplo, ganho de peso? Posso. Eu posso ver quanto que ele ganhou, porque eu tinha lá o peso dos animais quando eles entraram e eu tenho o peso dos animais no dia que eles saíram. Isso eu posso avaliar. Né? Mesmo sendo 200 animais, eu tenho o número dos animais, o peso de todo mundo, se for o caso. Eu vou pesar todo mundo. E aí no dia que eu vou fazer o experimento, eu vou escolher 20, desses 20 eu faço a comparação do ganho de peso. Agora, eu consigo avaliar nesses animais consumo de alimentos no período? Vamos supor que seja aí 42 dias. Eu consigo avaliar qual foi o consumo de ração desses 20 animais especificamente? Não consigo, não tem como. Então, nessa resposta medida em um grupo de indivíduos pode facilitar a minha vida, porque eu consigo fazer um experimento num local e de um jeito mais prático, às vezes mais fácil, mas ele limita as minhas respostas. Tá? E, finalmente, eu tenho aquela chamada de resposta média, é um nome grande, de observações de um mesmo indivíduo. Oh, meu Deus. Média de observações de um mesmo indivíduo. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu uso réplicas. Então eu pego lá 3 amostras da minha galinha e essas 3 amostras vão gerar uma repetição. Era aquilo que é o contrário, né, do que eu comentei lá da amostra simples. Então eu vou pegar 3 amostras da mesma galinha. Então na composta eu pego 3 galinhas e vai virar uma. Na média de observações do mesmo indivíduo, eu pego 3 amostras da mesma galinha, avalio a média, né, e essa média vai ser uma repetição. Tá? Então, a média das réplicas é igual a uma repetição. Tem outra coisa que eu possa fazer além das réplicas? Tem. Quando eu vou fazer contagem em lâmina histológica ou citológica, e eu vou fazer contagem de alguma coisa, né, em campo de grande aumento. Tá? Então, eu vou fazer...
gente chama carinhosamente de CGA. Então, muitas vezes, o que eu faço numa lâmina? Eu vou contar, né, eu coloco ali em um aumento de 400 ou de 1000 vezes, e eu vou contar nesta área alguma coisa. Por exemplo, número de mitoses. E aí eu quero saber quantas mitoses tem em 10 campos de grande aumento. Quanto número de babésia eu encontro, quantas plaquetas eu encontro, quantas hemácias degeneradas, quantos micronúcleos nas células de hemácia de um réptil, de um peixe. Então eu tenho várias coisas que eu posso estar contando, né, num campo de grande aumento, numa lâmina, e assim, às vezes eu posso ter 20, 30 campos de grande aumento. Tá? Depende, cada coisa requer um número. Mas é isso, aí eu vou pegar, vou somar esses campos, vou dividir pelo número de campos e vou ver a média. E a média vai ser a minha repetição. Tá? Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Tá? Era só para complementar. Eu gostaria que ficasse um pouco mais curto, mas também não ficou. Agora, na próxima aula, a gente já começa a conversar sobre estatística descritiva propriamente dita, tá bom? Um abraço para vocês, até logo.